Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Os versos 20 até o verso de número 35. Diz assim a palavra de Deus. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e ele é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo que será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. 31. Nisto chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmã e mãe. Oremos. Grandioso e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã que estamos em sua casa, num dia separado para ti, o domingo do Senhor. Ó Deus, conduza-nos, Senhor, esta manhã para que compreendamos a sua palavra, o seu evangelho, e sejamos transformados por ela. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, ah, existe um missionário da nossa junta de missões que está naquele quadro lá em cima, que ele certa vez relatava uma conversão um tanto quanto pesada, lá no Oriente Médio. Um jovem aceitou a Jesus. E a família daquele jovem era muito rica. Aquele jovem tinha 3 apartamentos maravilhosos para ele passar as suas noites. Mas depois que ele aceitou a Jesus, o seu pai foi e deserdou. Tirou todos os seus bens, seus carros, joias, apartamentos. E aquele jovem que tinha tudo passou a não ter nada. E aí esse pastor missionário foi visitá-lo uma certa vez e chegou lá num apartamentozinho muito humilde, sem mobília, sem móveis, sem nada, apenas um colchão, uma garrafinha de água e a Bíblia. E aquele pastor perguntou para aquele jovem: você se arrepende do que você fez? Aquele jovem disse que não se arrependia, pois ele havia encontrado tudo, mas encontrou também muitas oposições, muitas adversidades, e tinha certeza que Deus faria algo muito melhor em sua vida. Passou-se muitos anos. Aquele jovem se tornou pastor e batizou toda a sua família. Ele foi
usado por Deus para a conversão de toda a sua família. O título do meu sermão dessa manhã é: Você está preparado para a oposição? Você está preparado para a oposição. O primeiro ponto é a oposição familiar, que são os versos 20 e 21. Que diz assim: Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Jesus não tinha tempo para comer. Jesus provavelmente estava fraco. E os seus familiares estão dizendo: Jesus está fora de si, ele não sabe o que fala. Ele está falando coisas que não fazem sentido. Os seus familiares estavam se opondo a Jesus, porque Jesus estava pregando o reino de Deus. Os seus familiares não entendiam o que estava acontecendo. Assim como aquele jovem que eu relatei teve grande oposição familiar, Jesus Cristo também tem essa oposição. Então você não está isento de uma oposição dentro da sua família. Não por quem você é ou pelo que você faz, mas pelo que Deus fez. Pelo evangelho que você prega, você pode ter grandes oposições familiares. As pessoas não entenderam Jesus e muito menos aquela família. A família que viveu com Jesus o tempo inteiro e agora estão dizendo que Jesus estava fora de si, não estava falando coisa com coisa. Que Jesus era apenas um fanático religioso. É triste uma família não reconhecer a obra de Deus em seu meio. A família de Jesus ainda não entendeu, talvez a sua família ainda não tenha entendido o evangelho que você vive, o evangelho que você prega, o evangelho que você anuncia. Vão dizer que nós estamos fora de nós mesmos, mas é o poder do evangelho que muda todas as circunstâncias e traz oposição contra nós. A próxima oposição é a oposição dos escribas. Os escribas então começam a ter uma oposição muito forte contra Jesus. E vão dizer algo que é impressionante, que é chocante, que às vezes a gente não tem coragem de dizer. Mas eles dizem para o Filho de Deus. Eles estão dizendo que o que Jesus está fazendo é pela obra de Satanás. Então você tem o bem supremo, o Deus bondoso com eles, aquele que faz coisas boas, aquele que glorifica ao Senhor. E os escribas estão dizendo assim: isso que você faz é coisa de Satanás. Isso que você está realizando é coisa de Beelzebu. Beelzebu significa o rei das moscas, o rei do esterco, do excremento. Então você está dizendo que Jesus, aquele bondoso, aquele que é bom, é um rei do mal. O que ele faz é por causa do mal, do maligno. E Jesus então vai mostrar que a lógica deles não faz sentido. Por quê? Se tem uma casa dividida, se Satanás então é aquele que governa a vida de Jesus, por que Jesus está fazendo uma obra contra a própria casa? Não faz sentido, a lógica deles não faz sentido. Não tem como explicar o que eles estão pensando, a não ser a cegueira espiritual. E às vezes a gente passa por isso quando nós estamos cheios de si, cheios de raiva, cheios de ira e desejamos fazer alguma coisa e nós não vemos na nossa face que aquilo está errado. A gente não consegue enxergar diante dos nossos olhos algo tão claro, mas nós estamos cegos espiritualmente. Eles estavam tão cegos que eles não conseguiam enxergar. O que eles estavam falando não faziam sentido nenhum. Dizer que o que Jesus faz é pelo poder de Satanás não faz sentido, porque como alguém vai atuar em bem de alguém
contra ele mesmo. Então, dizer que ele está atuando desta forma é uma coisa que mostra como eles são cegos diante do Deus encarnado. Eles não conseguem entender que essa declaração vai levar a uma situação muito difícil. E veja que ele vai dizer lá na frente que ninguém pode entrar na casa do valente. Irmãos, a partir desse momento eu quero fazer uma rápida explicação sobre uma palavra chamada reino. E essa palavra faz total sentido aqui. Quando Adão pecou, ele perdeu o direito do reino. Ele era o príncipe deste mundo. Ele seria o governador deste mundo. Mas ele perde isso. E quem é agora o príncipe deste mundo é Satanás. Quando Jesus chega à terra, ele vai reaver o reino perdido. O reino perdido por Adão agora vai ser reconquistado por Jesus Cristo. Por isso Jesus é o segundo Adão. Então Jesus está reavendo o reino. E é exatamente isso que está dizendo no versículo 27. Jesus entrou no reino de Satanás para reaver o seu reino de volta. Então ele vai amarrar Satanás para conquistar o reino. E hoje existem dois reinos: o reino de Cristo e o reino de Satanás. E sobre esses dois reinos existe o reino de Deus, que governa todas as coisas e nada sai do seu controle. Então hoje nós estamos inseridos no reino de Cristo. E quando nós saímos à porta para pregar o evangelho, nós somos agentes do reino para a expansão desse reino maravilhoso. O Satanás está acorrentado, está preso, mas nós somos agentes de Cristo neste mundo. Jesus é aquele que veio para prender Satanás e nos dá a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. E no versículo 28 ele diz: em verdade. E esse termo em verdade, somente Jesus Cristo diz. Porque aqui é amém, e outras vezes ele fala em verdade e em verdade. Amém, amém, eu vos digo. Jesus é aquele que tem autoridade para dizer: em verdade te digo. Em verdade eu digo algo, e não há como ir contra essa palavra. Essa palavra é somente dita por Jesus. Somente ele tem essa afirmação solene que aponta para o reino dele. E Jesus declara seu perdão gracioso. Declara que os filhos dos homens poderão ser perdoados. As blasfêmias poderão ser perdoadas. Mas no 29 diz: mas aquele que blasfemar contra o Espírito não tem perdão para sempre. Então aqui há um perdão especial e há um pecado em especial também. E às vezes a gente se depara com esse texto difícil de interpretar. O que seria então esse pecado? É rejeitar a obra de Deus, rejeitar o Verbo encarnado, rejeitar a Jesus, rejeitar aquilo que ele está fazendo, a sua salvação, o seu perdão. É rejeitar e manter-se em rejeição a isso. Então, quando você rejeita a obra de Cristo, isso é imperdoável. Porque você não entendeu que você precisa de Cristo para ser perdoado. Você está rejeitando continuamente a palavra de Deus. Aquilo que Jesus Cristo veio fazer. Aquilo que veio culminar naquela cruz para nos dar livre acesso ao Senhor. A blasfêmia contra o Espírito mostra a rejeição daqueles homens. Mostra a rejeição de que
Olhar para o Deus encarnado e falar assim, isso é obra de Satanás. E continuar com esse pensamento, rejeitando aquilo que estava sendo feito, é um pecado imperdoável. Por isso que ele repete no versículo 30, dizendo, está possesso de um espírito imundo. A gente não pode tirar esse pecado deste contexto e aplicar em vários contextos de nossa vida. É dentro desse contexto de não reconhecer a obra de Jesus Cristo, de rejeitar essa obra todos os dias, que você comete esse pecado. Agora você pode pensar, será que eu já cometi esse pecado? Só de pensar nisto, você não cometeu esse pecado. Porque o Espírito Santo age em nosso coração para nos convencer de todo o pecado. Nos convencer das nossas mazelas e nossas fraquezas. Mas é necessário que a gente caminhe cada vez mais. Caminhe em direção à santidade do Senhor. Caminhe em direção à vontade do Senhor. E o último ponto, a verdadeira família de Jesus. A verdadeira família de Jesus não são aqueles do próprio sangue. E alguns dizem que todos serão salvos. Que aqui Jesus está defendendo um tal de universalismo. Que não importa o que você faça, se você creia ou não, você será salvo. Mas Jesus aqui está sendo bem explícito em dizer que não é assim. Não são todos, nem todos são filhos de Deus. Aqueles que estão na minha casa, aqueles que fazem da minha vontade, aqueles que caminham em direção ao Deus, Pai, é aqueles que têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Jesus tinha irmãos, irmãs, mas não era o sangue que fazia com que eles fossem salvos. É pela promessa do Senhor. E para concluirmos, irmãos, nós precisamos examinar Jesus profundamente. Não tenha um preconceito sobre quem é Jesus. Conheça verdadeiramente Jesus, aquele revelado nas Escrituras. Reconheça a sua origem divina. Não imagine que Jesus é apenas um homem. Entenda que o seu pecado, esse mesmo que você cometeu, precisa de redenção, precisa de um Salvador, precisa de um libertador. Testemunhe com clareza a palavra de Jesus, mesmo em meio a grandes adversidades e oposições. Busque a vontade do Senhor todos os dias, fazendo a sua vontade plenamente. E para isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Dedique-se à evangelização e ao discipulado. Jesus fez isso. Jesus pregou o evangelho. Jesus fez discípulos para a honra e glória de Deus Pai. E viva como membros de um só corpo. Nós estamos aqui reunidos em um único corpo, o corpo de Jesus Cristo. Aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou. E agora, nós possamos fazer a vontade dele em todas as áreas da nossa vida, louvando, adorando e engrandecendo o seu nome. Que nesta manhã nós reconheçamos que Jesus é o Filho de Deus, que morreu naquela cruz por nós. Ele é o nosso grande irmão, que deu tudo de si para nos salvar dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe.